Seria possível, durante muito tempo, o Brasil viver sem uma justiça do trabalho. A justiça do trabalho cumpre esse papel de uma justiça social e cidadã. É a justiça mais rápida que nós temos. A criação da CLT realmente foi algo importante que ficou em mim. Relação de trabalho significa não é preciso o empregado trabalhar com aquela subordinação ao empregador. A subordinação jurídica que caracteriza o contrato de trabalho. Um homem, uma vida, uma história que se confunde com a da Justiça do Trabalho. Assim é a trajetória de Arnaldo Sussequinde. Foi ministro do Trabalho no governo Castelo Branco, ministro e vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, representante do Brasil no Conselho da Organização Internacional do Trabalho. E ainda jovem, fez parte da equipe que elaborou a CLT. A idade tem 24 anos. Mas as minhas informações sobre o senhor são muito boas. O senhor pode ser uma criança sabida. 93 anos. Sussequinde é testemunha dos principais fatos relacionados à consolidação dos direitos trabalhistas no Brasil. As primeiras normas de proteção ao trabalhador brasileiro surgiram a partir da última década do século XIX. Mas foi na Revolução de 1930, com a subida ao poder de Getúlio Vargas, que a Justiça do Trabalho realmente despontou. Em 26 de novembro daquele ano, foi criado o Ministério do Trabalho. No governo Vargas, foram instituídas as comissões mistas de conciliação para os conflitos coletivos e as juntas de conciliação e julgamento para os conflitos individuais. Em 1932, surgiram as juntas de conciliação e julgamento. Se disciplinavam os direitos do trabalhador de então, que eram poucos, mas existiam. O passo decisivo para a criação da Justiça do Trabalho no Brasil veio com a Constituição de 1934. O governo adota medidas para proteger os empregados. Institui direitos como o registro profissional em carteira, a jornada semanal de 48 horas e as férias remuneradas. Mas a instalação oficial da Justiça do Trabalho só acontece em maio de 1941. Na ocasião, Getúlio Vargas, em ato público, destacou em discurso inflamado: mais legítimos do povo! Daí a importância de 41. Getúlio Vargas, cria a Justiça do Trabalho com autonomia. 2 anos depois, em 43, o Brasil passa a contar com normas claras e reguladoras sobre as relações individuais e coletivas de trabalho. 3 letras fortes, CLT, determinam novos rumos a patrões e empregados. Começa logo definindo quem é empregado, quem é empregador. Sussequinde, que foi um dos integrantes da comissão criada para elaborar a CLT, diz que o nascimento das leis do trabalho não sofreu com o regime da época. A CLT é de 43. Era a época realmente de ditadura. Mas não houve interferência. Ele destaca que o processo foi democrático. Nosso projeto, como anteprojeto, foi publicado no Diário Oficial para receber sugestões. Democrático, sim, porque você
abriu para o povo falar, e o povo falou. 68 anos depois, um dos pais da CLT diz que a lei precisa ser revista. Eu faria uma revisão? Faria. Os tempos mudaram. A Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário a partir da Constituição Federal de 1946. A Justiça do Trabalho foi fundamental para a vida do brasileiro. E uma coisa é você ter o direito, outra coisa é você poder exercitar o direito.